Pegadas do dilúvio. O ano de 1931 começou como um ano comum para a China. No entanto, desequilíbrios sazonais, instabilidade atmosférica e forte acumulação de neve sinalizavam um desastre que a natureza preparava silenciosamente. A neve acumulada nos leitos dos rios durante o inverno começou a derreter rapidamente com a chegada da primavera. Ao mesmo tempo, fortes chuvas começaram na região. Essas chuvas rapidamente fizeram os rios transbordarem e represas e diques se encherem. Yangtze, o Rio Amarelo, Huanghe e o Rio Huai. Os três grandes rios da China foram símbolos de prosperidade e vida por milhares de anos. Mas em 1931, esses rios foram palco da pior catástrofe de enchente da história humana. Chuvas excessivas romperam os leitos dos rios. Centenas de milhares de quilômetros quadrados foram submersos. Campos agrícolas, vilarejos, cidades e toda a infraestrutura desapareceram de uma só vez. A enchente afetou diretamente 53 milhões de pessoas. De acordo com diferentes fontes, o número de mortos variou entre 1 milhão e 4 milhões. Algumas pesquisas indicam que esse número ultrapassou 4 milhões quando mortes indiretas são incluídas. Esse desastre é reconhecido como a enchente mais mortal registrada não apenas da história da China, mas de todo o mundo. As águas destruíram não só a vida física, mas também a estrutura social, a economia e a cultura. O setor agrícola da China, base da subsistência do país, foi a área mais afetada pela enchente. Plantações de arroz desapareceram, animais se afogaram e a cadeia alimentar colapsou. A paralisação na produção desencadeou uma crise de fome. Milhões enfrentaram a inanição. Com o colapso da produção agrícola, grandes migrações do campo para as cidades começaram. No entanto, as cidades também foram atingidas pela enchente. Ajuda, abrigo e comida eram insuficientes. Antes que as águas recuassem, um novo pesadelo começou. Epidemias. Doenças como cólera, disenteria e febre tifoide se espalharam rapidamente devido à água contaminada. Faltava água potável e não havia suporte médico suficiente. Esses surtos ameaçaram milhares de sobreviventes da enchente. Mortes em massa tornaram-se comuns. Em algumas áreas, 1/3 da população pereceu. O governo chinês da época foi inadequado diante da escala do desastre. Rotas de transporte colapsaram e linhas de comunicação falharam. A autoridade central lutou para conter o desastre. Os esforços das administrações locais não foram suficientes e a ajuda foi atrasada. Os mecanismos de ajuda internacional não eram tão desenvolvidos quanto hoje. O povo foi forçado a lutar não só contra a natureza, mas também contra as deficiências do sistema. O desastre das enchentes de 1931 na China não foi apenas uma catástrofe natural, foi também uma cadeia de desastres impulsionada por deficiências de infraestrutura, agricultura sobrecarregada, densidade populacional e variabilidade climática. A enchente abriu feridas profundas no tecido social da China. Milhares de famílias foram destruídas por gerações. Arquivos se encheram de fotos e documentos sobre esse período. Testemunhas não conseguiram esquecer por anos a destruição deixada pelas águas. Após o desastre, a China começou a dar grandes passos no controle de enchentes. Diques de rios foram reforçados e novas barragens foram planejadas. Planos regionais foram desenvolvidos para prevenir transbordamentos dos rios. Cientistas recomendaram o uso mais eficaz dos sistemas meteorológicos. No entanto, a imprevisibilidade do clima nunca garantiu prevenção total de tais desastres. A enchente de 1931 enraizou-se profundamente na memória coletiva do povo chinês. O desastre não foi apenas uma nota histórica, mas também um alerta passado de geração em geração. Encontrou seu lugar em poemas, canções populares e obras literárias. As águas não deixaram apenas a terra para trás, mas também ecos partidos do passado.
Hoje o desastre das enchentes de 1931 na China permanece como um dos eventos mais analisados da moderna gestão de desastres e ciência do clima. A escala da catástrofe mostrou quão vulnerável a humanidade pode ser diante da natureza. Pesquisadores procuram formas de construir sociedades mais seguras com os dados obtidos neste evento. Uma marca que desafia o tempo. À medida que o centenário se aproxima, a dor de 1931 ainda é lembrada. Comemorações acontecem todos os anos. Aqueles que perderam suas vidas são lembrados com respeito. Artigos científicos, documentários e livros de história analisam esse desastre em detalhes, porque isto não é apenas uma lição do passado, mas também do futuro. O desastre das enchentes de 1931 na China está gravado na memória como a enchente mais mortal já vista no mundo. Foi um exemplo concreto do que pode acontecer quando o frágil equilíbrio entre a natureza e a humanidade é rompido. Ainda hoje, quando rios transbordam à sombra desse grande desastre, pode ser sentida nas áreas rurais da China. As águas recuaram, mas os traços deixados jamais foram apagados. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Quais são suas opiniões sobre o desastre das enchentes de 1931 na China? Aguardamos seus comentários.